Graças a paz. Bem, bom estar aqui, né, meus irmãos? Então vamos lá? Vamos à palavra? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. A partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Lemos assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Amém? Vamos parar aí, a leitura seria longa, eu quero apenas contar a história e depois nós vamos ler alguns versos. Amém? Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Tu és santo, só tu és Deus e não há outro. Diante dos nossos olhos, ó Pai, está a tua palavra, e que ela possa frutificar em nossos corações. Fala-nos, ó Pai, revela-nos aquilo que tu tens a nos dizer nesta noite. Cada coração, tu conheces a necessidade, tu conheces, ó Pai, cada coração na intimidade, Senhor, então, que a tua palavra se estabeleça. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes, ó Pai, prontas para ouvir a tua voz e receber a tua palavra. É assim que te oramos, humildemente nos colocando em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Esse é um texto que eu sei que é bem conhecido dos irmãos. Deixa eu falar um pouquinho, rapidamente contar essa história, para depois nós meditarmos um pouquinho no que esse texto nos falou nesses dias. Bem, o contexto é o seguinte, né? O rei da Síria se levantou contra Israel. Mas acontecia uma coisa: toda vez que ele se preparava para ou uma emboscada ou um ataque, o profeta de Deus, Eliseu, antecipava ao rei de Israel onde estava a guarnição ou o exército sírio. E então quem se antecipava era o rei de Israel, que mandava o seu exército e sempre saía vitorioso. O rei de Israel, no texto que eu li, o trecho que eu li, ele chega a dizer assim, que isso aconteceu não uma nem duas vezes, mas algumas vezes. O rei de Israel, o povo de Israel foi liberto pela revelação que vinha da parte do profeta. O rei da Síria, injuriado, reúne os seus servos, reúne provavelmente os seus comandantes e diz: olha só, está acontecendo isso, toda vez que a gente se prepara para emboscar Israel, o rei
ele próprio disse, né, que o homem de Deus avisa ao rei de Israel. Mas ele não cogitou de que Deus revelava ao homem de Deus. Para ele era apenas o homem de Deus. Talvez mais um profeta qualquer, ou mais um sacerdote qualquer, disso ele entendia, de sacerdotes. Mas quando ele confronta os seus homens, ele recebe a seguinte palavra, né? Não tem ninguém aqui traindo a sua confiança. A questão é que Deus revela ao seu homem até mesmo as palavras do rei, lá na sua câmara, na sua intimidade. E ele então diz o seguinte: tá bom, resolvido o problema. Descobre onde ele está, nós vamos prender e vamos acabar com essa história. Simples assim. E o texto continua, eu não vou ler aqui, vou apenas fazer alguns pontos de leitura para vocês, que, como eu disse, até onde eu li, né, que eles descobriram que ele está lá em Dotã. E o exército sírio cercou o monte onde estava o homem de Deus. Ok? De manhã, muito cedo, o seu moço, é assim que a Bíblia fala do servo, né, do profeta, né, sempre o seu moço levanta bem cedo, ainda muito cedo, e quando ele olha em volta, ele vê um exército numeroso cercando todo o monte. E o texto diz que ele entra em desespero. Ele entra em desespero e vai ao profeta e diz assim: estamos cercados por um grande exército. Ai, meu Senhor, que faremos? Desespero, descontrole, está no verso 15. O que faremos? O que faremos? E eu vou ler o verso 16. Verso 16, deixa eu molhar um pouquinho aqui a garganta, meus irmãos. Vai passar, cirurgia vem, vai passar. Verso 16 diz assim: eles respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço deve ter falado assim: não entendi nada. Mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele olhava e o que ele via? Um exército inimigo. Ele olhava e o que ele via? Os olhos naturais. Ele via o exército sírio. Vou continuar a leitura agora no verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Orou o profeta e disse: Senhor, abre os olhos desse menino, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse meu servo para que ele veja. Ele só faltou dizer assim: para que ele veja o que eu estou vendo, para que ele veja o que eu posso ver, para que ele veja o que eu estou vendo. E Deus abre os olhos daquele jovem e ele olha e vê cavalos e carros de fogo ao redor do profeta, ao redor deles. Tremendo, tremendo. Bem, aí a história continua, porque Eliseu, verso 18, ele ora de novo. Segunda oração de Eliseu. Ele diz assim: olha, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Agora Eliseu ora e diz para o Senhor: cega esse exército, cega essa multidão, cega esses homens. E ficaram totalmente cegos. Interessante, meus irmãos, que o que Eliseu faz? Eliseu então vai até o meio do exército. Imagine um exército de homens cegos, assim, de repente. Não vou dizer que eles estavam como barata tontos, porque eu estou falando de guerreiros. Mas
eu digo sem medo de errar, atônitos sim, porque não era um homem, mas todo o exército. Sem entender, com certeza, porque era todo o exército. Aí chega alguém, porque se estavam cegos, não sabiam, imagino eu, que não sabiam nem quem estava ali falando com eles, mas calma, pessoal, calma, olha só, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês até a pessoa, ou até quem vocês estão buscando. E eles acreditam, e eles seguem Eliseu, e Eliseu de repente passa ao comando, né? Ele leva todo aquele exército até Samaria, até a cidade, até a presença do rei de Israel. E aí, ele ora uma terceira vez, mas agora já está lá em Samaria, com todo aquele exército de homens, eu digo sem medo de errar, indefesos, debilitados, sem saber o que estava acontecendo. Ele ora de novo e pede, Senhor, abre os olhos, é o verso 20 aí se vocês querem acompanhar. Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E assim aconteceu. E diz o texto ainda assim, quando o rei de Israel, 21 que eu estou lendo, viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Respondeu Eliseu, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas contra Israel. Parece que contradiz qualquer procedimento de um exército, contradiz qualquer procedimento de alguém que tem o domínio sobre seus inimigos. Ali estavam, o exército inimigo completamente indefeso. O rei de Israel, obviamente, até pensou naquilo que lhe seria o mais natural possível. Eu vou acabar com esses camaradas, eu vou acabar com esse exército, eu vou acabar com essa ameaça. Não é isso? Mas o profeta diz assim, você vai ferir aqueles que você conquistar, aqueles com quem você guerrear, com a força da tua espada, com a força do teu arco. Ele não disse, mas é assim mesmo, esses aqui estão pelo poder de Deus, esses aqui estão para fazer o que espada nem escudo pode fazer, esses estão aqui porque Deus tem plano, Deus tem projeto, porque Deus cuida do seu povo de forma sobrenatural, Deus cuida do seu povo não com armas naturais, Deus cuida do seu povo não como um povo qualquer se cuida, como nós nos cuidamos. Me chamou a atenção, meus irmãos, uma coisa assim, olha, é o rei diante do profeta, e o rei se dirige ao profeta dizendo assim, devo feri-los, meu pai. Meus irmãos, isso é muito bonito, eu fui buscar inclusive em algumas outras versões, que palavra bonita do rei, né? Palavra de reconhecimento de autoridade espiritual, reconhecimento de paternidade, claro que espiritual. Quando nós deixamos Deus agir, quando nós pedimos a orientação de Deus para o nosso agir, o agir dele é maravilhoso, é surpreendente. O rei poderia ter ferido aquele exército, mas teria ganho uma batalha, não uma guerra. Entenderam isso? Ele teria ganho aquela batalha, mas a guerra continuaria. E eu diria, pelo contrário, se acenderia o ódio do rei da Síria, e certamente esta guerra continuaria. Quando nós deixamos Deus agir,
Deus faz por nós, Deus faz pelo seu povo, aquilo que parece impossível. O texto termina dizendo que a Síria não se levantou mais contra Israel. Eu imagino que o rei da Síria, de repente, recebe todo o seu exército. Recebe o relatório de que esse exército esteve nas mãos do inimigo, nas mãos do rei de Israel, a quem ele perseguia e tentava destruir. E este rei serviu um banquete, porque essa é a expressão que está ali. Serviu um banquete para o seu exército e o mandou de volta. Ah, meus irmãos, o que Deus prepara para o seu povo, o que Deus tem para você e para mim, para nós, é muito maior do que a nossa mente humana, é muito maior do que a nossa razão humana, muitas das vezes pede e requer de Deus. Eu digo para você, Deus tem muito mais para você, muito mais do que você pensa, muito mais do que você pode conquistar com suas mãos. Eu fiz alguns destaques ao longo desse texto, e sem querer mudar a rota desta reflexão, espero que vocês estejam me acompanhando, mas sem querer mudar a rota dessa reflexão, eu quero incluir algumas coisas que às vezes passa assim no meio desse texto. Primeiro, Elias orou 3 vezes. Não é o Daniel? Daniel falou sobre buscar a resposta de Deus e a direção de Deus. Elias orou 3 vezes. Orou para Deus abrir os olhos do menino, orou para Deus cegar aquele exército, orou para Deus abrir os olhos daquele exército. Ele orou. Tem outra coisa que me chamou a atenção aqui, de forma assim muito significativa. Os nossos olhos nos dão a direção. Os nossos olhos, a sua visão, o meu olhar, o seu olhar, ou seja, aquilo que detém a sua atenção, não é verdade? A primeira coisa que chama a nossa atenção são nossos olhos. Até no Éden foi assim. A gente fala da mulher que comeu o fruto, mas antes de comer o fruto, ela olhou e percebeu que era um fruto desejável. Eu quero te dizer nesta noite que o seu olhar faz toda a diferença. O olhar de Eliseu era diferente do olhar daquele jovem, daquele moço que estava com ele. Estavam no mesmo lugar, caminhavam juntos, tinham um cotidiano certamente bem próximo, mas o olhar deles era muito diferente. Um tinha um olhar natural, e olhava e via o que apenas o físico lhe mostrava. O outro tinha um olhar espiritual e conseguia ver além daquilo que o físico lhe mostrava. Um olhava um exército inimigo e o outro olhava o exército de Deus. Um olhava um exército com espada, lanças, e o outro via um exército com carros de fogo ao seu redor. Um via um exército que também estava ao seu redor, só que em confronto. E o outro via um exército que estava em sua defesa. Cuide do seu olhar, meu irmão. Cuide da sua visão. E talvez aí você decida se você está sendo simplesmente atacado ou você tem todo o poder de Deus para atacar, para vencer. Cuide da sua visão, entenda que é a partir daí que você vai
você vai viver uma vida ou amedrontado como aquele jovem, desesperado, ai meu Senhor, o que faremos? Ou você vai viver uma vida como aquele sacerdote que, diante de inimigos que se levantam, ele sorri e diz: Senhor, abre os olhos dele. Maior é aquele que está conosco, diz a palavra, do que aquele que está nesse mundo. Meus irmãos, a nossa guerra é espiritual, não é física. Por mais que homens se levantem contra você, por mais que homens te odeiem, por mais que homens te prejudiquem, por mais que homens te roubem, não importa, entenda o seguinte: a nossa guerra é espiritual sempre. Até mesmo quando os teus olhos veem a guerra natural, eu digo para você, a nossa guerra é sempre espiritual, porque o nosso exército é espiritual. As nossas armas são espirituais. Olha Eliseu, orando, gente, orando. Isso é arma espiritual. Isto é fazer guerra espiritual com coisas naturais. Ah, é um exército que vem contra mim? Senhor, manifeste o teu exército. Ah, é o ladrão que vem contra mim? Senhor, traga prosperidade, porque pode ter certeza, o nosso Deus já nos fez mais que vencedores. Não é assim que a palavra diz? Somos mais que vencedores. Então cuida do teu olhar. Pare, tire da tua vida esse olhar de derrotado, em beco sem saída. Pai, tire da tua vida esse olhar de que você não sabe o que fazer. Você não precisa saber, confia em Deus. Confia em Deus, que se precisar mandar um exército com soldados e carros de fogo, Ele vai mandar. Mas se você não vê, Ele não manda. Você decide se você vai lutar com as armas físicas, espada, como Eliseu disse lá para o rei. Você quer derrotar seus inimigos? Com a sua espada, com o seu arco. Você decide. Eliseu estava dizendo: eu sou homem de Deus. Homem de Deus não precisa de espada nem de escudo. Homem de Deus precisa de oração. Homem de Deus precisa de um olhar espiritual. Buscar as coisas lá de cima, olhar para as coisas lá de cima. É isso. É isso, meu irmão. É isso, simplesmente isso. Pare para olhar. E peça que Deus te dê o olhar de Eliseu. Um olhar espiritual. Eu sei que nós vamos enfrentar exércitos. Mas olha só. Eu sei que nós vamos enfrentar inimigos. Eu sei que nós vamos enfrentar situações. Mas a palavra diz: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais. Então tudo vai acontecer, tudo vai se discernir, tudo vai se revelar, tudo vai acontecer sob a ótica espiritual. Enquanto você estiver lutando como espada e arco, você vai continuar pressionado pelo inimigo. E assim estava o rei de Israel, pressionado pelo rei da Síria. Mas no momento em que o homem de Deus entra em ação, com armas espirituais, a vitória verdadeira, a vitória de fato, não da batalha, mas da guerra, aconteceu. É tremendo isso. Olha, eu fiz uma conclusão aqui no meu esboço assim, olha, cuidados com a cegueira espiritual, porque ela produz medo, derrotas e morte. A nossa cegueira espiritual vai ser assim, de uma forma gradativa. Primeiro medo, depois derrotas e depois a morte. Espero que não seja espiritual, mas ela leva à morte espiritual. Quem não tem Deus, quem não tem certeza que os anjos do Senhor estão à sua volta, tem medo,
vive com medo, vive derrotas. Quem não olha para o Senhor, quem não tem um olhar espiritual, caminha a passos largos para a morte espiritual. Eu ainda coloquei assim, na visão espiritual, ela desperta, ela desenvolve a fé. Imagine aquele jovem depois de ter os olhos abertos. Eu li o texto praticamente todo para vocês. Ele, nem mais um momento, ele diz, tem certeza? Quando, por exemplo, Eliseu sai e vai lá para o meio do exército inimigo. Eu acho que aquele jovem foi junto, agora ele estava cheio de fé. Agora o olhar dele, ele já não se sentia sozinho. É isso aí. Peça que Deus te desenvolva a visão espiritual. E a sua fé será simultaneamente desenvolvida. Vai crescer a sua fé. Também coloquei lá, a visão espiritual nos faz entender que a nossa guerra é sempre espiritual. Nos aproxima de Deus. Nos faz ver o que os homens comuns não veem. Nos faz ver o grande e invisível exército de Deus que está ao nosso redor. Eu vou colocar isso lá no nosso grupo, para você depois meditar e meditar e meditar. Deixa eu ler um salmo aqui. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai, uma outra versão diz, olhai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vou ler de novo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Mateus capítulo 6 diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, iluminado. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo viverá em trevas. Que Deus nessa noite possa continuar te arguindo, através do Espírito Santo. Quando você começar a ter esses sentimentos de derrota, esse sentimento de que não vai dar, lembre-se desta palavra, e o Espírito vai te incomodar, te dizendo, você não está sozinho. Abre os teus olhos, meu filho, eu estou aqui do teu lado. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não. Receba essa palavra nesta noite, mas receba de verdade. Vivemos de um mundo mau, mas nós somos filhos do Rei de toda a terra. Vivemos num mundo cheio de homens maus, mas os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Mesmo assentado, curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Completa, Senhor, em cada coração aqui nesta noite, aquilo que tu tens preparado especificamente para cada coração.